Cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, na santa paz do nosso Senhor Jesus e na sua graça. Nesta manhã, você seja muito bem-vindo à nossa sala da esperança, onde aqui nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar Hoje Comigo no Paraíso. Nesta manhã de segunda-feira, Deus nos deu a graça de podermos mais uma vez estudarmos esta tão importante lição, tá? Quero pedir a bênção de Deus com você para nós continuarmos o estudo da nossa lição. Nosso Deus querido e Pai, a nossa gratidão ao Senhor pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós, com o dom da vida e o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra neste momento. Oramos pedindo esta bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje Comigo no Paraíso. Queridos, a nossa lição de hoje baseia no capítulo 23 do livro de Lucas e o verso 43. Tá? Nós temos também João capítulo 10, capítulo 20, verso 17 e João 14, de 1 a 3. Tá? E aqui nós vamos meditar um pouco, queridos, e tirar aqui algumas conclusões importantes desse texto. Por exemplo, Lucas, no capítulo 23, 43, está escrito da seguinte maneira. Na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui é o pedido de um dos ladrões que estava ao lado de Jesus, naquela sexta-feira, quando Jesus estava crucificado, aonde nós chamamos do ladrão arrependido, depois que ele viu Jesus ali na cruz. Na maioria das traduções bíblicas está escrito, na verdade, Jesus respondendo para ele, quando ele diz, lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Essa é a tradução. A maioria das traduções estão traduzidas dessa maneira. Ele está dizendo, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus respondeu para ele, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ok. Amados, logo nós estaríamos entrando em contradição com esse verso de que Jesus, naquele mesmo dia, naquela mesma noite, quando Jesus morreu, e também o ladrão, os dois foi para o reino, foi para o céu. Nós entramos em vários textos bíblicos que contradiz essas traduções traduzidas desta forma. Tá? Primeiramente, queridos, Jesus, lá em João capítulo 14, versos de 1 a 3, Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também, ou seja, vocês estejam também comigo. Se Jesus tivesse morrido, como ele morreu, claro, naquela sexta-feira, e no mesmo dia ele tivesse ido para o céu, ou seja, a sua alma, porque na verdade está mais do que comprovado biblicamente que Jesus foi sepultado e ressuscitou o corpo, claro, na manhã do domingo, do terceiro dia. Tá? Isso está mais do que comprovado. Então, para Jesus ter ido no céu naquele dia, foi um espírito, uma alma que saiu dele. Tá? Nós temos base bíblica que sustenta essa afirmação de que Jesus foi ao céu com o ladrão arrependido naquela noite, quando ambos morreram? Claro que nós não temos. A Bíblia não dá nenhuma margem para essa afirmativa. Tá? Na manhã
do primeiro dia da semana, na manhã de domingo, quando Jesus ressuscitou, você pode encontrar, e aqui nós temos a base, em João capítulo 20, verso 17. O que está escrito ali? Quando Jesus ressuscitou naquela manhã, Maria Madalena e outras mulheres acompanhando a ela foram ao sepulcro de Jesus. Chegando lá naquela manhã, Jesus não estava, Jesus havia ressuscitado já. Tá? Mas elas encontraram ali 2 anjos, embora elas não sabiam que eram anjos. Tá? Eles se comportaram como uma pessoa normal, conversou com elas e tal. Mas era anjo de Deus que tinha sido enviado. Tá? E diz o texto bíblico que eles perguntaram para ela, né, a quem ela estava buscando. E eles disseram: Jesus, o Nazareno, não está aqui. Ele já ressuscitou, como ele mesmo havia dito. Ao 3º dia ressuscitaria. Enquanto o anjo estava conversando com Maria, Jesus, naquele momento, ele se aproximou dela. Jesus apareceu ali, se aproximou de Maria, e ele tocou-lhe as suas costas, né? E quando ela olhou, Jesus perguntou para ela: por que você está chorando? Ela imaginou que aquele ser que estava falando com ela não reconheceu Jesus naquele momento, ela imaginou que fosse ali o cuidador, o jardineiro, né, que cuidava ali daquele cemitério. E então ela disse assim: meu Senhor, se você sabe, ou se você levou o meu Senhor, diga onde ele está, que eu o levarei. Enquanto isso, Jesus, conversando com Maria, Jesus chamou pelo nome, e naquele exato momento ela compreendeu, entendeu que realmente ela estava falando com Jesus, ela reconheceu a Jesus. Tá? Muito bem. Quando ela reconhece que é Jesus que havia ressuscitado, Maria, ela se aproxima de Jesus para adorá-lo. E o que Jesus respondeu para ela? Não me toques, não me detenhas, em outras palavras, pois eu ainda não subi ao Pai. Viu a contradição? Viu que a forma de traduzir o texto de Lucas, né, ali no capítulo 23, e verso 43, não é a tradução correta? O próprio Jesus contradiz o texto dizendo: não me adorem, ou não me detenhas, ou não toque em mim, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu ainda não fui ao céu. Eu ainda não encontrei com Deus. Eu ainda não sei, seria isso que Jesus queria dizer para ela, eu ainda não sei se o meu sacrifício foi aceito pelo Pai. Não sou digno, nesse momento, de ser adorado. Eu preciso de ter essa confirmação. Seria isso que Jesus estava falando com estas palavras. Não me detenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Tá? Jesus deixou claro que ele ainda não tinha ido ao céu. E por que o texto é defendido por tantas pessoas, né, que sustenta que a alma é imortal, que crê e ensina que a alma é imortal? Tá? Que Jesus subiu ao céu naquele dia, ele morreu e subiu ao céu. Jesus estava dizendo para o ladrão que naquele mesmo dia ele estaria com Jesus no reino dos céus. Queridos, não é para você e nem eu ficarmos surpreendidos que a maioria dos tradutores são estudiosos bíblicos que crê no dogma da imortalidade da alma. E por isso é óbvio que eles vão traduzir exatamente como lhes satisfazem, não é? A sua própria vontade, o seu próprio desejo, aquilo que ele quer acreditar. Tá? Mas algumas traduções, alguns tradutores têm traduzido de forma bem diferente, de forma bem exatamente da forma correta.
E eu apresento aqui para vocês, por exemplo, queridos, uma tradução entre algumas delas, tá? Eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, a tradução trinitária, tá? Essa tradução, queridos, já começa dizendo assim, olha, no verso 43 do capítulo 23 de Lucas, já começa dizendo da seguinte forma: veja como o ladrão conversa com Jesus, como o ladrão arrependido, claro, né? Ele diz assim, olha, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja a diferença. Quando vieres no teu reino. Quando vieres, queridos, aqui ele está mencionando a segunda vinda de Jesus. Tá? Ele está mencionando que quando Jesus voltar pela segunda vez, Senhor, lembra de mim. Quando vieres no teu reino. Quando o Senhor estiver voltando para tomar posse do seu reino, a partir da segunda vinda do Senhor, né, definitivamente o Senhor estará então, né, dando aí, fundando o seu reino, que é um reino eterno. Seria isso que ele estava falando com Jesus. Aí Jesus respondeu para ele assim, olha, em verdade te digo hoje, veja onde que está a vírgula, tá? Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Viu a diferença? Jesus não disse para ele, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não. Tem uma vírgula e a vírgula aqui está no lugar certo, tá? Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo para aquele ladrão arrependido, né? Na verdade eu te digo hoje, estou confirmando para você hoje, estou dizendo para você que você foi justificado e perdoado, você foi liberto dos seus pecados, da condenação dos seus pecados. Eu estou confirmando para você hoje que o seu nome está sendo inscrito no livro da vida, tá? E você estará comigo no paraíso. Veja que a palavra Jesus dizendo estará, está no futuro. Está para acontecer ainda. Estarás comigo no paraíso. Viu a diferença? Pois é, por isso que nós precisamos, queridos, tomar muito cuidado como que nós devemos, né, compreender alguns textos de certas traduções, tá? É claro que a forma, né, como Jesus pronunciou para aquele rapaz está totalmente correta. Porém, os tradutores, né, é que traduziu ao seu bel prazer, a satisfação da sua imaginação, da sua crença. E queridos, a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela não tem alteração a não ser que alguém o altere, tá? Mas ela é verdadeira. Nós é que precisamos tomar cuidado quando nós estivermos fazendo a leitura da palavra de Deus. Pedir a Deus para que o professor Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, ele possa nos ensinar. E ensinar da forma verdadeira como está escrito. Não da forma como eu quero entender. Não da forma como ao meu bel prazer. Da forma como satisfaz, né, aquilo que eu quero que seja de acordo com a minha vontade. Não. Nós precisamos deixar que a própria Bíblia ela ensine para nós. Tá? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, diz a palavra de Deus. Tá? Muito bem. A suposição de que Cristo e o ladrão estivesse ido naquele dia para o paraíso contradiz
as palavras do próprio Jesus quando ele diz a Maria, né, ainda não subi ao Pai. Tá? E queridos, tantas outras passagens bíblicas que fala para nós já estudamos muitas vezes sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda de Jesus. Os primeiros, os bem-aventurados, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Então, queridos, tudo isso cairia por terra, tá? Se a alma ela fosse realmente imortal. Se a pessoa morresse no mesmo dia, como diz aí essas traduções, de que Jesus e o ladrão que morreu, eles foram para o céu no mesmo dia. Ou seja, a pessoa quando morre, sobe diretamente para o céu, para o paraíso. Ou, se for uma pessoa muito maldosa, ela vai para o inferno e fica ali agonizando para todo sempre, para toda a eternidade. Tá? Tudo isso, queridos, não tem base bíblica, não tem fundamento, não tem nenhum ensinamento que nos dá essa sustentabilidade de podermos crer nessa filosofia da imortalidade da alma. Tá? Senão Jesus não teria dito que ele, ao voltar, ele ressurgirá todos os nossos entes queridos que estarão ali, no sepulcro, aguardando pela segunda vinda do Senhor. Então, amados, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa estudar mais e mais de forma cuidadosa a palavra de Deus, pedindo a orientação de Deus pelo Espírito Santo, para que você possa entender, possa compreender e possa viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus ensinamentos, tá? A fim de que você não seja enganado, por, como diz o texto bíblico de 2 São Pedro, por tantos espíritos enganadores. Tá? Mas que Deus te abençoe. Continue firme na sala da esperança, estudando a palavra de Deus. Aqui nós estudamos a verdadeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E aqui nós, pela graça de Cristo, somos iluminados pelo Santo e Bom Espírito que Ele está aqui conosco. Tá? Um abraço a todos, fique com Deus. Tá? E amanhã nós temos uma lição muito importante também para estudarmos. Fica aí o meu convite a você para estar conosco. Tá? Mais uma vez, um abraço a todos. Até logo.